somos alunos do terceiro semestre da administração do Instituto Faculdade de Cuiabá. Vamos estar falando aqui sobre o livro O Monge e o Executivo. Nós podemos perceber que no livro vai ser um enredo bem interessante. Vamos estar falando do executivo John, onde John ele era um líder de uma organização, como líder de família e como líder também de uma equipe de esporte. E nessa experiência, lendo sobre o livro, nós vamos começar a perceber que John ele começou a achar falhas na sua liderança. Ele começou a perceber que estava tendo algo errado na forma que ele estava liderando toda essa situação. E uma das falhas ele começa a perceber quando ele começa a analisar a situação atual. Podemos perceber no livro que John ele começa então a encontrar em sua organização um sindicato dos funcionários, onde está ali reunindo os funcionários para poder ir contra tudo aquilo a qual John ele está organizando, tudo aquilo a qual John está tentando fazer na organização empresarial. Se tratando para dentro da sua casa, nós vamos encontrar também aí uma falha de liderança quando John começa a perceber a qual a sua esposa está insatisfeita com ele atualmente, da forma que ele anda como pai de família, e os seus próprios filhos também não andam respeitando como respeitavam antes. Ele começa a perceber que a sua forma de estar liderando até mesmo em sua casa está começando a ter falhas. Em um outro ambiente diferente, John também como técnico aí do esporte, vai começar a perceber também que o time do seu filho não consegue mais estar trabalhando juntamente com ele, onde também começa a analisar que tem uma falha na forma de liderança, onde a sua equipe não está mais ali juntamente com ele, para poder estar treinando rumo à vitória. Num cenário todo desse a qual John se encontra, a sua esposa indica ele para que ele possa conversar com o seu líder espiritual, de um grupo a qual a sua esposa acompanhava. E de repente John ele vai para esse encontro e ele começa então a se organizar para poder fazer um retiro espiritual, onde ele vai estar indo para o monastério, sendo acompanhado por alguns monges. Nesse retiro vamos encontrar então a qual John ele vai começar a ter experiências muito bacanas. Por exemplo, voltando no tempo, quando John tinha aí da sua infância para sua adolescência, ele tinha sonhos, onde sonhos ele sempre escutava, uma voz firme, uma voz que estrondava nos seus sonhos, falando: encontre Simeão, ache Simeão. E John, por todo o tempo, ele não conseguiu entender ou compreender o que era Simeão. Quando John, no cenário atual, ele chega no monastério para poder ficar uma semana longe de tudo, desconectado de tudo, um dos primeiros monges a qual John se encontra é exatamente Simeão, um dos monges no qual vai estar recebendo ele na sua chegada. Nesse lugar, o monge Simeão, na verdade, se chama Leonard Hoffman. Leonard Hoffman, ele num cenário real, ao qual nós vivenciamos, o Leonard Hoffman ele é um grande executivo, ele tem se destacado no mundo executivo por questões de conselhos e por questões de orientações de liderança. Leonard Hoffman, ele foi, por exemplo, aí uma figura a qual construiu John, dentro do livro, para que ele pudesse se inspirar em todos os seus passos dentro da organização e outros ambientes a qual ele lidera. Leonard Hoffman, ele é um monge que está no atual cenário, que é dentro do monastério, como monge, conhecido como Simeão. Porém, lá John vai encontrar também outros grandes líderes. Por exemplo, lá ele vai encontrar ali pessoas que são chefes de um grupo de enfermagens dentro de um hospital. Vai estar encontrando ali sargentos ali também do exército, a qual estão passando pela mesma dificuldade, estão ali compartilhando experiência. Dentro do monastério, eles vão passar durante 7 dias de uma situação, uma experiência inacreditável. Por exemplo, vão estar simplesmente em 2 situações, em 2 roteiros. Eles vão estar fazendo orações, diretamente em prol à construção e à recuperação do seu espírito de liderança. E a outra situação do roteiro é onde eles vão estar sempre compartilhando experiências de liderança. Então, um compartilhamento de experiências, John vai começar a escutar outras histórias, vai analisar outras situações. Desse jeito, dentro do livro, nós vamos começar a ser destacado o espírito de liderança, onde, por exemplo, vai estar falando sobre a liderança por poder, que vamos conhecer durante o vídeo, que é uma liderança fraca, e temos também a liderança com autoridade, que nós vamos começar a analisar diante do vídeo,
que é uma liderança com força, que é uma liderança super bacana, uma liderança a qual vai estar levando todo mundo consigo mesmo para ter o mesmo ideal, o mesmo foco. Né? Adiantando um pouco do assunto, a liderança, por exemplo, a liderança por poder, né? Nós vamos estar aí, por exemplo, fora da situação organizacional, um pai que força o teu filho a estar obedecendo, na primeira oportunidade o filho ele vai estar saindo de casa, né? E se o pai ele tem autoridade com o filho, mas mostrando para o filho por quê, na primeira oportunidade o filho não vai estar saindo de casa, mas vai estar seguindo os passos do seu pai. E isso leva para dentro da autoridade, né, aí de liderança, e também com o poder de liderança que nós vamos estar distinguindo dentro de uma organização. O que é liderança? Liderança é uma capacidade de uma pessoa lidar com a sua equipe, conduzir e fazer com que esse grupo dê resultado. Vamos dar 2 exemplos sobre liderança. Existem 3 profissionais. O primeiro, ele tem a capacidade muito eficiente, consegue resolver todos os problemas da sua área. Outro, executivo, um ótimo profissional, excelente nos negócios. E o outro, comissário de um voo, que calmamente consegue tornar um voo atrasado e uma viagem menos desestressante, fazendo com que todos compreendam. Bom, qual dos 3 se encaixa em um líder? O primeiro profissional se encaixa no papel de um gerente, porém gerente não é liderança. O segundo se encaixa em chefe, e chefe não se encaixa em líder. O terceiro profissional se encaixa, pois ele leva tudo em um entusiasmo, criatividade e excelência. Existem 2 tipos de liderança. A liderança pelo poder, que é um tipo de liderança baseada em força, ou seja, forçar uma pessoa a ter alguma ação, seja por medo ou pelo poder da sua posição. Exemplos dessa liderança é Hitler, Stalin. Essa liderança é uma liderança frágil, onde quando se perde o poder da imposição, vem a rebeldia, que seria um protesto a esse tipo de liderança. Já a liderança por autoridade é a habilidade de convencer as pessoas a fazerem a sua vontade sem usar da posição ou da sua força. É entender que uma ação é melhor quando feita por sua vontade e não por obrigação. Alguns exemplos de líderes que usaram autoridade são Jesus, Martin Luther King. Jesus, por exemplo, com sua bondade e seus sacrifícios, foi capaz de deixar um grande legado da sua liderança, por meio de compreensão, conseguindo inspirar várias gerações. Uma pessoa que exerce uma liderança, ela tem uma certa responsabilidade. Por exemplo, uma empresa onde se tem um funcionário que faz tudo no prazo, nunca causa intriga. Já um outro funcionário, este não é pontual, sempre pede para sair mais cedo e sempre reclama da empresa. Também não comparece aos treinamentos e seus trabalhos sempre precisam serem refeitos. Neste caso, o que devemos fazer? Se quisermos agradar os dois, aumentaríamos o salário deles para assim motivá-los. Mas o que realmente devemos fazer? Se só o primeiro exemplo faz um bom trabalho, devemos ter a responsabilidade de priorizar funcionários como ele. Se não fizermos isto, correremos o risco de não obtermos lucros e, consequentemente, fecharmos a empresa. A responsabilidade precisa ser do líder. É ele que, por meio das suas próprias atitudes, irá passar o que deseja aos seus subordinados. Para que possamos entender a importância desses temas dentro da liderança, precisamos compreender o papel de cada um. O caráter é a soma de sua habilidade que se torna características fixas de um indivíduo, que refletem em sua conduta. Já a inteligência emocional consiste na compreensão de um indivíduo e a gerência das próprias emoções, e a flexibilidade de lidar com as emoções dos que estão à sua volta. Assim, de forma bem simples, podemos dizer que a liderança é a arte de motivar um grupo de pessoas, tendo as suas características ou caráter implantado na sua forma de liderar, sendo flexível e entendendo o lado emocional dos seus liderados. Por que é tão importante o líder em uma empresa? Grave essa pergunta e tire suas próprias conclusões. O líder não só faz o papel de liderar ou pedir para você fazer algumas obrigações trabalhistas, ele também se motiva e motiva seus subordinados, e isso não é fácil de maneira nenhuma. Se motivar é a pior coisa que tem, estou certo? Tem pessoas que nascem com o dom de liderar, e eu falo para você, que você mesmo já liderou em algum momento.
mas não percebeu porque confundiu muito liderança com mandar ou poder. Vou lhe mostrar agora como você, na sua vida pessoal, tem um pequeno aspecto de motivação. Quando você quer algo na sua vida, como por exemplo, quer conquistar um carro, qual é a sua motivação? Quero que você pense como você se motiva. Agora tente passar isso para outras pessoas. É difícil, né? Mas calma. O líder não é só isso. Ele também, acima de tudo, tem que ter caráter, inteligência emocional. Falei para você que pessoas nascem com um dom, certo? Mas também tem pessoas que constroem e se esforçam para chegar em uma liderança eficiente. Líder não é gerente, líder não é chefe, líder é uma fonte de inspiração para os seus subordinados.